Sendo um dos muitos tipos de Nen que existem dentro do universo de Hunter x Hunter, a transmutação, como seu próprio nome já diz, permite que o usuário possa transmutar sua alma, alterando assim completamente as suas propriedades, dando origem assim a uma substância completamente diferente da de antes. Então, agora nesse vídeo você vai conhecer os transmutadores de Nen mais poderosos que apareceram na história de Hunter x Hunter. E aí, eu sou o Vinícius e sejam bem-vindos à Casa dos Otakus. Se for novo aqui no canal, já se inscreve e ativa o sininho, e aqui são vídeos novos toda semana trazendo sempre o melhor do mundo de Hunter x Hunter e também de muitas outras obras. E para você que já é um inscrito especialista em Nen, deixa o seu like aqui embaixo que isso também ajuda demais o nosso canal, beleza? Sem mais, bora lá começar mais um vídeo. Os usuários de Nen classificados como tipo de transmutadores são capazes, como eu falei, de alterar sua aura e assim criar qualquer tipo de objeto ou arma e também mudar totalmente a forma da sua alma. Porém, aqueles que não possuem o Nen não poderão ver esse item que foi criado a partir dessa transmutação. Um bom exemplo de transmutador que vimos sempre durante a obra é o Killua, parceiro de Gon, que muda sua aura sim e incorpora as propriedades da eletricidade para ela, mas falaremos sobre ele mais tarde nesse vídeo. Os transmutadores acabam sendo muito versáteis durante as suas batalhas, e mesmo que eles não tenham uma força física de um usuário do tipo aprimoramento, eles acabam compensando assim isso com a incrível destreza e versatilidade do combate. E agora iremos conhecer aqueles que se destacaram como os mais poderosos dessa categoria e também as habilidades que cada um deles possui. Mate Komassine. Mate foi uma das primeiras personagens da Genin Ryoda a ser introduzida na história. Durante o arco da Torre Celestial, vimos pela primeira vez a sua habilidade com o Nen. Como uma transmutadora, Mate altera assim as propriedades da sua alma, transformando elas em fios de Nen. Com esses fios, Mate pode usar eles tanto para fins defensivos como também para fins ofensivos. Sendo uma Ryoda, Mate se demonstrou assim ser muito poderosa, tendo Hisoka como um grande admirador de suas habilidades. Mate também era extremamente confiante em sua força, demonstrando isso quando estava disposta a lutar contra Finks e Phaeton a fim de deixar Pakunoda ao encontro de Kurapika. E ao afirmar também que caso Hisoka alguma vez conseguisse assim matar o Chrollo, ela iria persegui-lo até matá-lo, mostrando que ela não tem medo de enfrentar alguém que até mesmo poderia ser capaz de matar o líder da Ryodan. Mate também é extremamente rápida, precisando de menos de um segundo para atacar seus adversários. Ela se mostrou também ser bastante observadora e nunca mantém assim a sua guarda baixa, onde ela mostrou isso quando ela percebeu que Killua e Gon estavam assim seguindo elas, mesmo eles escondendo a sua presença muito bem. Ela tem uma grande força física, sendo a sexta membro mais forte da trupe na queda de braço e também a primeira entre as mulheres. Agora falando sobre seu Nen, Mate é capaz de criar pontos de costura com seus fios, que podem ser usados assim desde para costurar feridas, como até mesmo para realocar membros cortados, como ela fez com os braços de Hisoka. Levando em consideração o que foi falado por ela após relocar os braços de Hisoka e ele imediatamente já conseguir movê-los, seus fios de Nen têm capacidades regenerativas intensas, seja ela revitalizando células que estão mortas ou até mesmo estimulando a criação de novas células. Mate também é capaz de transmutar seus fios para manipular os movimentos de seu alvo como se fosse uma marionete. Ela também pode usá-los em armadilhas elaboradas para capturar, estrangular ou até mesmo cortar seus inimigos. Mate, assim, com o tempo de uso da sua técnica, observou que a força dos seus fios é inversamente proporcional ao seu comprimento. Sendo assim, um fio longo o suficiente para circundar o globo seria tão forte quanto o algodão, mas um fio com menos de 1 metro de comprimento poderia sim levantar uma tonelada. Os fios também são muito duráveis, incapazes de serem cortados ou até mesmo rasgados. No entanto, quando os fios deixam os dedos de Mate, sua força acaba sendo reduzida significativamente. Phaeton Porto. Sendo mais um membro da trupe aqui na lista, Phaeton é um usuário de Nen incrivelmente habilidoso. Quando estamos falando em termos de proeza de combate, Phaeton acaba se destacando mesmo entre os membros da trupe. Possuindo uma velocidade extrema, grande força física e habilidades de Nen em esgrima, combinadas assim com suas poderosas habilidades de Nen, fazem ele de um oponente mortal para muitos personagens dentro da obra. Sua força de espírito e crueldade tornam ele um lutador que age sem hesitação nenhuma, dando preferência para atacar seus inimigos nos seus pontos cegos. Sua técnica Sol em Ascensão teria sido letal para vários membros da trupe fantasma se eles tivessem assim ficado lá na execução da sua técnica. Phaeton possui assim um dos Hatsus mais devastadores e letais da série. Ele também se mostrou ser bem versado no tipo da conjuração, como visto como antes dele usar seu poder máximo, ele foi capaz assim de conjurar uma armadura para se proteger da sua própria técnica. Além disso, Phaeton emprega a emissão para separar a aura do seu corpo, enquanto assim prepara o seu Sol em Ascensão. Agora, falando da sua transmutação, Phaeton transforma sua aura em um calor abrasador, onde seu poder acaba dependendo da dor e das lesões que ele sofre durante uma batalha.
Sua habilidade máxima se manifesta através da emissão de uma bola de aura no ar, que então se transforma em um sol em miniatura que queima a vítima até a sua morte. Quanto mais dano ele recebe, mais quente o fogo fica e também aumenta quanto tempo mais ele irá queimar. O Sol em ascensão tem assim um raio de ataque muito grande. Enquanto o Phaeton está dentro da sua armadura, ele não será prejudicado pelo calor, e também é fornecido uma fonte de oxigênio para que ele possa respirar assim normalmente, enquanto torra seus adversários. Killua Zoldyck. Killua é considerado como um dos usuários de Nen mais talentosos do mundo de Hunter x Hunter, sendo aquele que é encontrado em 1 a cada 10 milhões de pessoas. Ele demonstrou ter uma habilidade imensa com o Nen, mesmo sendo ainda muito jovem, e com certeza com o passar do tempo, ele irá se tornar um dos maiores usuários de Nen de todos os tempos. Enquanto o Gon é capaz de liberar enormes quantidades de aura, Killua é considerado como aqueles que possuem mais controle sobre seu Nen. Até mesmo Bisque mencionou que ela chegou no mesmo grau de domínio que Killua tinha naquele momento, apenas quando ela já tinha 20 anos de idade. Mesmo com sua pouca experiência, Killua é capaz de medir com precisão as quantidades de aura que ele deseja utilizar e em qual área sim ela será utilizada. Tudo isso em questão de frações de segundo, mostrando que seu conhecimento instintivo concedido pelo seu potencial é assim de grande proporções. Killua desenvolveu um Hatsu no qual ele transforma sua aura em eletricidade. Essa transformação do seu Nen só se tornou possível pelos anos que ele recebeu choques elétricos, tanto como treinamento contra a tortura, como castigo do seu irmão mais velho Miluk na casa Zodíaca. Para usar a sua eletricidade, Killua assim precisa absorver energia elétrica de uma tomada, para assim carregar suas reservas. Ele pode eletrocutar o adversário através do contato físico ou à distância, canalizando sua área por meio dos seus ioiôs ou jogando em forma de um raio. Embora adversários fortes recebam pouco dano a partir da propriedade da eletricidade, eles ainda ficam paralisados e abertos assim para receber outros ataques. Killua mostrou 3 maneiras da sua eletricidade. A sua Palma Trovão, que é a primeira e mais básica capacidade desenvolvida por ele. Como o próprio nome sugere, Killua é capaz de eletrocutar um adversário ao tocá-los assim com a palma de suas mãos. Sua segunda forma, Thunderbolt, é a evolução natural da sua Palma Trovão, onde Killua é capaz de projetar grandes rajadas de raios de suas mãos, golpeando um adversário com eletricidade a partir de uma distância depois que ele salta no ar. E por último temos assim o seu modo mais conhecido, o Godspeed. Com seus cabelos, mãos e pés alterados em um tipo de aura elétrica, esse modo permite Killua reagir e mover seu corpo em uma velocidade que normalmente seria impossível para ele. Tem vídeo explicando essa técnica por completo aqui no canal, vou estar deixando ele aqui nos cards. Essa capacidade altera a aura de Killua em um campo capaz de transmitir todos os impulsos elétricos do seu cérebro em linha reta diretamente para a parte do corpo que ele quer utilizar, evitando assim completamente o funcionamento normal do seu sistema nervoso. Para que ela tenha seu pleno funcionamento, ela é composta de 2 partes: a velocidade do relâmpago, que é a capacidade de mover seu corpo de acordo com sua própria vontade, utilizando isso para percorrer longas distâncias em alta velocidade, e o turbilhão, que é a capacidade de sentir os movimentos adversários e fazer seu corpo reagir automaticamente. Ele usa assim para evitar os ataques do inimigo com velocidade e tempo impecável. Biscuit Kruger. Biscuit é uma das usuárias de Nen mais habilidosas do mundo de Hunter x Hunter no momento. Ela treinou seu Nen a um grau tão alto que ela ganhou assim o título de mestre em Nen. Sua habilidade Nen parece combinar transmutação, manipulação e emissão. Ela desenvolveu assim exercícios que permitem que seus alunos treinem em todas as 5 categorias acessíveis, o que sugere como ela acabou adquirindo um alto nível de habilidade em todos eles, especialmente pelo seu hábito de demonstrar os exercícios em si mesmo. Biscuit tem domínio sobre todas as técnicas básicas e avançadas de Nen, sendo seu En o único que ela nunca exibiu. Ela pode combinar assim o Ten, Ren, Zetsu, Gyo e Hatsu em seu corpo, e tinha poder suficiente para derrubar assim o Gon e dar para ele uma hemorragia nasal enquanto ele estava utilizando seu Ken, apesar de ela fazer tudo isso movendo assim sua mão extremamente devagar. Suas estimativas são tão precisas que a partir dos seus 20 anos ela já poderia redistribuir assim a sua aura com a margem de erro inferior a 1%. Com a sua habilidade da esteticista mágica, Biscuit convoca uma massagista que ela chama de Cook, onde ela usa diferentes técnicas de massagem e uma loção transformada em Nen para aliviar assim a fadiga e restaurar a vitalidade para qualquer um que ela massageie. Cook também pode queimar o excesso de gordura e curar doenças como artrite, tensões musculares e articulações que estejam assim fechadas. Essa técnica é particularmente muito eficaz para os fins de treinamento e recuperação, como também para tratar doenças de envelhecimento. Biscuit também é capaz de mudar sua aparência para parecer mais jovem e muito menos assim musculosa, o que tem como custo reduzir severamente suas habilidades físicas. Embora o principal motivo por trás da sua transformação seja estética, ela permite que ela esconda seu verdadeiro poder e assim mantenha ela como um trunfo na batalha.
A própria Biscuit explicou que não tem consciência de como ela adquiriu a capacidade de alterar sua forma, afirmando que tudo que ela fazia era desejar por anos a ficar daquele jeito, e que as mudanças assim acabaram se manifestando pouco a pouco. Hisoka Morou. Introduzido na história como um antagonista, Hisoka é um usuário incrivelmente poderoso de Nen. Ele já serviu como um membro da trupe fantasma, no entanto sua lealdade a ele se mostrou sempre ser muito duvidosa. Quando se trata de força, Hisoka está entre os mais fortes do mundo de Hunter x Hunter, e seu controle sobre Nen é espetacular, e sua habilidade de Nen do tipo de transmutação é conhecida assim como Buggy Gun. Hisoka se mostrou ser um lutador extraordinário e possui uma grande força física e manipula seu Nen perfeitamente. Suas técnicas são extremamente versáteis e adaptáveis. Mesmo que o inimigo já tenha as vistas antes, Hisoka pode assim combinar suas habilidades e desenvolver inúmeras novas outras utilidades. Mas mesmo com tudo isso, a habilidade mais perigosa de Hisoka é com certeza sua inteligência, onde ele consegue ler facilmente as pessoas. Portanto, com isso, ele é muito bom em analisá-las, seja sobre suas habilidades, sua personalidade ou sobre também os seus desejos. Essa é uma das suas principais formas de lutar. Ele analisa seus inimigos e rapidamente tira conclusões sobre o mesmo, sendo elas quase 100% das vezes certeiras. Isso vai causando uma pressão psicológica extrema sobre o seu inimigo ao longo da luta, deixando seu inimigo espantado com a facilidade com que ele é analisado, e ao mesmo tempo pelo fato de Hisoka continuar firme e irritantemente confiante. Enquanto o inimigo está assim intimidado, Hisoka utiliza sua outra habilidade típica de um transmutador, ser um ótimo mentiroso. Através assim de suas mentiras, Hisoka vai confundindo ainda mais o seu inimigo, que já está abalado psicologicamente pela sua análise, a cair assim em diversos dos seus truques, sejam eles mentais ou mesmo armadilhas. Por fim, combinando suas habilidades e sua personalidade, Hisoka cria seu estilo único de luta, manipulando psicologicamente o inimigo para que ele não possa se concentrar na luta, e enquanto isso ele vai criando oportunidades e jogadas pelo campo de batalha, utilizando assim a sua Buggy Gun e sua textura surpresa. E tudo isso pelo bem de tornar sua luta como se fosse assim um grande show de entretenimento. Com sua Buggy Gun, Hisoka assim altera as propriedades de sua aura para que ele copie as propriedades parecidas com a de uma goma de mascar. No entanto, obviamente com propriedades muito mais resistentes. Ele pode assim esticar e contrair essa goma da forma como ele quiser. Hisoka pode até mesmo grudar essa goma no inimigo apenas tocando ele, em um ataque rápido e eficiente de corpo a corpo. Mas quando não está ligada ao seu corpo, a Buggy Gun pode se esticar a apenas 10 metros. Sua técnica assim é tão confiável e durável que ela pode agir como escudo contra ataques ou como um meio para devolvê-los ao seu lançador original, como mostrado no jogo de queimada contra Reizo, quando ele rebateu assim a bola de Nen de Reizo de volta para ele, e contra Gotou, quando ele lançou suas balas de moedas de volta também para ele. A Buggy Gun também tem uma ampla gama de aplicações auxiliares, onde Hisoka pode anexá-la em uma superfície sólida para recuar assim a uma velocidade extrema quando é necessário. Ao usá-la em seus pés, ele pode aderir ao chão ou até mesmo correr pelas paredes. Ela também é útil para colar objetos no lugar para armadilhas ou para mantê-los presos mesmo depois que Hisoka arremessa esses objetos. Ao cobrir uma ferida com sua técnica, ele pode instantaneamente parar hemorragias. Em certa ocasião, ele envolveu seus pulmões e seu coração com sua técnica para que ele pudesse assim ressuscitar. Ao criar uma aura não adesiva, ele também pode substituir membros perdidos. Podem enrolar como uma mola para se impulsionar a uma velocidade tremenda. Silva Zodiac. Silva é o atual chefe da família Zodiac e possivelmente pode ser o membro mais forte da família ao lado de Zen. Assim como seu filho Killua, Silva também é do tipo da transmutação. Ele pode transformar sua aura, assim como ele, em eletricidade e desferir golpes poderosos em seus inimigos, alguns dos quais são fortes o suficiente para paralisar e queimar completamente seus corpos. Silva foi forte o suficiente para enfrentar Cloro durante o arco de Orknil, e também destruiu completamente Cheto durante o arco das formigas. Sendo um assassino de renome mundial, Silva é um usuário extremamente habilidoso de Nen e combatente desarmado, já que ele foi treinado na arte do assassinato desde muito jovem. Como muitos dos membros da família Zodiac, Silva também é extremamente resistente ao veneno e tem grande força, velocidade e controle sobre-humano sobre seu corpo. Foi dito que ele foi capaz de derrotar e matar um membro desconhecido da trupe fantasma 3 anos antes do início da história principal. Silva provou assim ter realmente uma força absurda quando ele vimos caindo do céu e atacando Cheto sem sofrer nenhum arranhão sequer. E também quando ele atacou Chrollo com um soco, que mesmo bloqueando causou assim danos e o arremessou para longe. Sua velocidade também é outro fator a ser levado em consideração. Killua menciona durante o exame Hunter que Silva consegue arrancar o coração de alguém sem deixar uma gota de sangue cair, provando assim tamanha rapidez e precisão dos ataques que ele possui. O corpo de Silva também não pode ser comparado ao de um humano normal, já que sua pele não é perfurada por lâminas comuns e seus fios de cabelo podem funcionar até mesmo como um garrote. Pelo material que foi apresentado
citado no anime, Silva luta sem usar armas. Apenas seus braços e pernas parecem ser o suficiente durante o combate. Afinal, é um homem capaz de arrancar o coração rapidamente com suas mãos nuas e resistir assim a um veneno forte o suficiente para derrubar grandes animais. Não vimos muito sobre sua transmutação, mas ele transforma sua aura em eletricidade, como eu falei, e pode emitir assim uma aura em duas grandes esferas de poder assustador. E foi com essa técnica que ele foi capaz assim de matar Cheto a curta distância, criando uma grande explosão e saindo ileso sem sofrer nenhum dano desse ataque. E por último temos o Zeno Zodic. Zeno Zodic é o avô de Killua e um usuário de Nen excepcionalmente poderoso. Assim como Silva, ele também é um usuário de tipo de transmutação. Apesar de ser bastante velho e enfraquecido em comparação assim ao seu auge, Zeno ainda é habilidoso o suficiente para enfrentar Chrollo facilmente na batalha. Além de ser um transmutador, ele também é pelo menos muito proeficiente no tipo da emissão. Ele pode criar dragões que atuam como meio de transporte para si mesmo ou outros em linhas retas num período prolongado de tempo, além de utilizá-los também em batalha para efeitos devastadores. Ele também tem um bom conhecimento teórico de Nen, percebendo instantaneamente que Chrollo era um especialista e que ele tinha 4 ou 5 requisitos para atender antes assim de poder roubar uma habilidade. Ao ver o Guio dizendo, Chrollo deduziu que ele não seria capaz de parar o ataque do assassino com sua defesa sozinho, e recorreu assim às suas habilidades de Nen. Outro exemplo da habilidade superior de Zeno é dado pelo seu En, onde um mestre em Nen pode produzir um En com um raio de 50 metros, enquanto o Zeno é capaz assim de liberar seu En a mais de 100 metros, e até mesmo afirmou que ele poderia facilmente aumentá-lo para uma distância de 300 metros. Como eu falei, Zeno transmuta sua aura na forma de um dragão, chamando essa técnica de cabeça de dragão. Essa habilidade é frequentemente usada em conjunto com a emissão, permitindo que Zeno atire o dragão como projétil ou use ele como seu meio de transporte. Seu dragão assim pode continuar a existir por uma quantidade não específica de tempo, mesmo depois de ser separado do seu corpo, como vimos quando ele utilizou o dragão para transportar Netero e Meruem a uma distância assim considerável do palácio em uma velocidade tremenda. Naquela ocasião, Zeno criou um dragão muito maior do que em sua luta contra Chrollo sem mostrar nenhuma dificuldade. Existem ainda duas variações de sua técnica. A lança dragão, que permite Zeno controlar o dragão criado através de movimentos precisos de suas mãos sem emiti-lo. Devido ao seu poder e flexibilidade, ele é perfeito para atacar, mantendo o adversário assim a uma distância segura. E por fim temos o mergulho do dragão, que é a técnica onde Zeno espedaça assim o seu dragão em centenas de dragões de auras menores que chovem do céu. Essa técnica pode cobrir assim uma área tão vasta quanto o Palácio Mink, e tudo mais dentro das paredes externas, com cada fragmento sendo capaz de perfurar várias camadas de concreto, antes assim que os dragões possam se dispersar. Enfim, chegamos ao final de mais um vídeo, eu espero que você tenha gostado. Comenta aí qual desses transmutadores é o seu preferido. Não esquece também de, caso não tenha se inscrevido ainda, inscreva-se no canal e deixe seu like, que isso me ajuda bastante a sempre trazer mais vídeos sobre Hunter x Hunter aqui para o canal. Então, obrigado de coração por ter ficado até aqui, eu te espero no próximo vídeo. Até lá, valeu!